Olá, queridos, eu espero que vocês estejam todos bem, esteja tudo em paz, tudo tranquilo, tá? Deixa eu explicar para vocês. Hoje o conteúdo da nossa aula é muito simples, muito de boa, muito tranquilo, tá ok? Só que é necessário um pouquinho de atenção, tá? Para você não perder a explicação e compreender o que eu estou querendo dizer, tá ok? Além disso, tá? Eu vou retomar um pouquinho, tá? O conteúdo da aula anterior, né? Quando eu falo da aula anterior, é da aula de gramática anterior, tá ok? Que é para vocês compreenderem melhor o que eu vou explicar hoje. Só que observe o seguinte, tá? Se você não compreendeu lógico, não, só vou passar por cima bem rápido, então se você não compreendeu, né, o conteúdo, a aula de ontem, vai lá, tá? Assiste novamente, tá ok? Talvez facilite tudo, tá bom? Mas eu acho que vocês não tiveram muita dificuldade. Acho que vocês conseguiram assimilar bem, é algo bem simples, tá ok? Pois bem, deixa eu pegar aqui a minha gramática, ó. A minha gramática bem velhinha, a bichinha, tá? Nós vimos, tá? Aula passada, vozes verbais, tá? E aí vocês lembram que o verbo, ele pode ser um verbo significativo, né? Porque tem o verbo de ligação e o verbo significativo. Vocês lembram que o verbo significativo, ele pode indicar acontecimento ou ação, né? E aí, os que indicam acontecimento geralmente são intransitivos e os que indicam ação podem ser transitivo direto ou transitivo indireto, né? Ou transitivo direto e indireto também, ok? Não sei se vocês lembram disso. Pois bem, ó, quando um verbo exprime a ideia de ação, ele pode flexionar-se para indicar quem pratica e quem recebe a ação. A essa flexão do verbo damos o nome de voz verbal. A voz verbal leva em conta o comportamento do sujeito da oração e pode ser de 3 tipos. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Tá ok? E aí, ó, nós temos a voz ativa quando o sujeito pratica a ação, né? E aí nós vamos chamar esse sujeito de sujeito agente, tá? Por exemplo, o temporal destruiu muitas casas. O Anthony chutou a bola. O Anthony chutou o senhorzinho que está fazendo barulho na hora que ele estava gravando a aula, né? Então, o Anthony quebrou o videogame, o Anthony quebrou o controle, né? O teclado. Então, né? Eu pratico a ação de quebrar, eu pratico a ação de chutar, então por isso a frase está na voz ativa e eu sou o sujeito agente, tá ok? Além disso, nós temos a voz passiva, que o sujeito é paciente e recebe a ação, tá ok? Por exemplo, as fotos serão guardadas por nós. O teclado será quebrado pelo Anthony. A bola será chutada pelo Anthony. Tá bem? Então observe que o sujeito ele recebe a ação, tá? E esse sujeito vai ser paciente. Beleza? Tranquilo? Até aqui eu acho que tá de boa. Tá? E aí nós temos a voz reflexiva, que é quando o sujeito é agente e paciente da ação, né? Por exemplo, as crianças atiravam-se na piscina. As crianças se cortaram. Tá ok? Então, é um exemplo aí. Além disso, eu expliquei para vocês que nós temos 2 tipos de voz passiva. A analítica e nós temos a voz passiva sintética ou pronominal. As duas são voz passiva. O que vai mudar é a estrutura verbal. Tá ok? Só isso. A voz passiva, ó, vou pegar aqui. A voz passiva analítica é formada por verbo auxiliar ser, estar, ficar e etc., mais o particípio do verbo indicador de ação. Por exemplo, o velho casarão foi reformado, o velho casarão foi quebrado pelo Anthony, o velho casarão foi quebrado em 6 meses, o velho casarão foi destruído em 6 meses,
tá? Então, né, a voz passiva analítica é quando o sujeito é paciente, ele recebe a ação, mas na frase, na oração, a estrutura é um verbo auxiliar mais o particípio do verbo indicador de ação. Foi reformado, foi demolido, foi destruído, foi comprado, tá ok? São exemplos aí, tá? E aí nós temos a voz passiva sintética ou pronominal, que é formado por verbo indicador de ação mais pronome apassivador se. Um detalhe importante, tá? Só para deixar claro, deixa eu tirar aqui, é que esse verbo indicador de ação, ele é um verbo transitivo direto, mas se, por exemplo, publicaram-se muitas notícias sobre o escândalo, tá ok? Quem publica algo ou alguma coisa. No caso, publicaram-se muitas notícias sobre o escândalo. Você compreende? E aí eu expliquei também para vocês que existe uma equivalência entre a voz passiva analítica e a sintética, tá? Entre a voz passiva analítica e sintética, ou seja, o sujeito é o mesmo, tá? E nos dois o sujeito concorda com o verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural, tá ok? Além disso, eu também falei para vocês um pouquinho da transformação da voz ativa para a passiva analítica. Eu falei que basicamente quem pratica a ação nativa continua praticando na passiva analítica e quem recebe na ativa continua recebendo na passiva analítica, só que tá, o verbo da voz ativa vai para o particípio, né? Ele recebe um verbo auxiliar, tá? E aí, na passiva, o verbo auxiliar vai para o mesmo tempo em que estava o verbo na voz ativa, tá ok? Então, basicamente, tá, o que ele está dizendo aqui é que você coloca o verbo no particípio e adiciona um verbo auxiliar, tá ok? Acho que é basicamente isso que eu falei. Então veja só, o que nós vamos estudar hoje, tá? Você pode abrir o livro lá na página 82, que tem o pronome se, tá? Nós vamos ver algumas funções do pronome se, tá? Porque como, não sei se vocês sabem disso, né, mas vocês já estudaram, inclusive, tá? Ele é um pronome oblíquo átono, tá? Ou seja, é um pronome oblíquo que é pronunciado de forma bem fraca e por isso ele se apoia em outro vocábulo, tá? Em outra palavra aí. E aí, ó, deixa eu colocar aqui. Calma. Pronto. Eu fiz aí um quadrozinho para vocês irem acompanhando, tá? A primeira função do pronome se, tá? É de objeto direto reflexivo. Ou seja, ele representa a mesma pessoa que o sujeito. Ana se olhou no espelho, tá? Lembrando, tá? Lógico, né? Se ele é um objeto direto, o verbo, ele é um verbo transitivo direto, tá? Quem olha algo ou alguma coisa. No caso, ela olhou a si mesma. O sujeito, ele estava se olhando, né? Por isso que ele fala, ó, representa a mesma pessoa que o sujeito, tá ok? E aí, nós temos o objeto direto recíproco, tá? Que é basicamente um verbo transitivo direto também, só que vai exprimir uma ação recíproca entre dois indivíduos, tá? Por exemplo, eles se abraçaram na hora da vitória, tá ok? Só para deixar claro aí.
Objeto indireto reflexivo, tá? Representa a mesma pessoa que o sujeito. João se perguntava, aquilo vai dar certo? Né? Então observe aí, tá? Novamente, se é um objeto indireto, o verbo, ele é um verbo transitivo indireto, né? Porque quem pergunta algo ou alguma coisa. No caso, João se perguntava se aquilo vai dar certo, tá ok? E aí? Nós temos, deixa eu olhar aqui, o objeto indireto recíproco, tá? Que também continua com, que é uma frase que tem um verbo transitivo indireto, mas nesse caso ele vai exprimir a ação recíproca mútua entre dois indivíduos, né? Por exemplo, os dois companheiros confessaram-se tudo, tá? E aí, né, nós também temos o se como pronome apassivador, tá? Emprega-se na voz passiva sintética ou pronominal, tá? Vendem-se bicicletas, tá? Nós temos índice de indeterminação de sujeito, né? Observe que nós já estudamos os tipos de sujeito, tá? Então nós temos aqui índice de indeterminação de sujeito junto à terceira pessoa do singular de verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbo de ligação, tá ok? Ó, aqui se come bem, tá? E nós temos a parte integrante de certos verbos, geralmente com verbos de sentimento ou de mudança de estado. Admirar-se, arrepender-se, atrever-se, indignar-se, queixar-se, derreter-se, congelar-se, entreter-se, tá? E, por exemplo, não se atreva a desobedecer. E aí, ó, continuando aí, tá? Logo abaixo do quadro, na página 83, vocês podem na página 83, logo abaixo do quadro, ele vai dizer assim, ó: você reconhece facilmente o pronome se usado como índice de determinação do sujeito, porque essa construção ocorre em frases cujos verbos são intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o se como índice de determinação do sujeito, ele só vai estar ligado a verbos intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação, né? E ele vai citar o exemplo. No hospital, fala-se baixo, né? Quem fala, né? Verbo intransitivo, tá? Fala-se verbo intransitivo. Aqui se trata de gatinhos abandonados, né? Trata verbo transitivo indireto, né? Porque se trata de algo ou de alguma coisa, tá ok? E aí na página 83 ele vai dizer o que, ó? Você já sabe que o sujeito pode ser indeterminado de duas formas. Isso eu já expliquei para vocês, tá? Verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso, né? Falaram bem de você. Quem falou, né? Nós não sabemos. E a outra é com o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se, tá? Falou-se bem de você. Alguém falou bem de você, tá? Já o pronome se usado como pronome apassivador, em frases na voz passiva sintética, será empregado com verbos que têm objeto direto, tá? Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Uma vez que, como vimos, a voz passiva só ocorre com este tipo de verbo, tá? Então, o que ele está dizendo? Se o se vier ligado a um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, ele é pronome apassivador, tá?
E se o se estiver ligado a um verbo na terceira pessoa do singular, é índice de determinação de sujeito. Tá ok? E aí, ó, como pronome reflexivo, a palavra se aparece quando o objeto direto ou indireto representa a mesma pessoa ou coisa que o sujeito do verbo, tá? Serve tanto para a terceira pessoa do singular quanto para a terceira pessoa do plural. Era o que eu já estava explicando ontem. Ele se vestiu para a festa. Eles se prepararam bem para o vestibular, tá? Como pronome recíproco, o se exprime uma ação que foi realizada e sofrida por duas ou mais pessoas de modo mútuo, ou seja, na voz reflexiva, eles praticam e recebem a ação, tá? Usa-se na terceira pessoa do plural, tá? Esses dois não se falam há anos. Assustados com o temporal, os meninos se agarraram no canto do quarto, ou seja, agarraram um ao outro. Eles fazem e recebem, eles praticam e recebem a ação, tá? Para evitar ambiguidade ou dúvida entre esses dois últimos empregos, tá? Embora possa parecer redundância, podemos acompanhar o se de expressões especiais de reforço da ideia ou usar um verbo derivado com o prefixo entre, tá? Léo e Ana enganaram-se a si mesmo. Léo, ação reflexiva. Léo e Ana enganaram-se um ao outro. Ana enganou-se a si mesma. Léo e Ana enganaram-se entre si, tá? Bia ajudou-se a si mesma, cuidando melhor de sua alimentação. Bia e Tadeu entreajudaram-se nas tarefas da escola, tá? Então foi basicamente tudo que eu já falei nesse quadro aqui, ó, tá? Quando é reflexivo, representa a mesma pessoa que o sujeito, e quando é recíproco, indica uma ação recíproca mútua entre dois indivíduos. E aí você vai observar, tá? E aí você vai observar o verbo, tá? Se for transitivo direto ou se é transitivo indireto. Então, babies, é praticamente isso, tá? Por favor, não deixem de tirar as dúvidas, não deixem de estudar, não deixem de fazer os exercícios, tá? Qualquer coisa pode me procurar que eu tiro sem as dúvidas de vocês, tá? Um beijão, um abraço e fiquem bem.